E aí, general, façamos um excepcional dia. William Bellini por aqui e nós vamos transbordar agora sobre a chave 36, Networking, dentro do SPR 40 Chaves. Há alguns dias estava eu na igreja aqui e foi muito legal, assim, um amigo, um pastor amigo, né? Ele vai lá na frente, mas ele senta o bambu. Que é esse negócio de networking que as pessoas estão falando? A gente tem que se relacionar. E ele descia a lenha, mas eu ria tanto, eu ria tanto. Aí o que eu pensei? Eu fiz pergunta. A pergunta que eu fiz é, nós estamos falando do mesmo networking? Qual é o networking que você está falando? Aí eu desliguei ali e voltei para o momento presente. Se eu não tivesse feito essa pergunta, eu ia ficar enrolado, ficaria preso. Olha como é importante fazer perguntas. Então vamos lá, 85% dos resultados que eu não experimentei até agora, 85%, esses resultados estão em outras pessoas que eu ainda não me conectei. Eu não me conectei. O que é networking? Networking é plantio. Você e eu, nós estamos literalmente investindo a nossa vida na vida de outras pessoas e a gente tem um processo de retroalimentação. Eu tenho que me transformar num verdadeiro profissional de networking. Eu tenho que me transformar num networker. Quando eu me transformo de forma intencional mesmo, eu vou no evento, eu vou me conectar. Eu vou participar de um curso, eu vou me conectar. Vou participar de uma mentoria, eu vou me conectar. Isso é poderoso. E o que significa se conectar? Cuidado para você não ficar só querendo sugar o que as pessoas têm do outro lado, independente do valor que você pagou, até mesmo na mentoria. Porque as pessoas vão se afastar de você. Nós não gostamos de gente que só quer sugar, sanguessuga. A gente não quer, a gente se afasta dessas pessoas. O legal aqui, o que é produtivo, o que é saudável, é quando nós nos servimos. Eu tenho que entrar nesses lugares com o papel de servir. Então agora eu estou fazendo parte da mentoria da Elis Freitas, tá ok? O que acontece? Eu já peguei o caderno ali, já anotei em letras garrafais. A palavra que vai me definir durante esses 6 meses de caminhada. Eu coloquei desse tamanho, não é brincadeira. Eu não tinha nem voltado de Barueri para cá, coloquei servir. Eu coloquei 3 pessoas ali que estão relacionadas ao projeto que eu vou desenvolver e vou servir essas pessoas. Servir, isso é muito importante quando a gente pensa em networking, tá ok? E aí é importante você pensar em questões financeiras quando você vai investir em networking. Então é interessante que nessa aula aqui o Pablo começa investindo R$100 para almoçar com as pessoas, depois ele sobe por mês, sobe para 1.000, para 10 mil, 100 mil, e hoje ele investe R$1 milhão por mês em networking. Mas aonde que investe esse dinheiro? Participar de masterminds, você sair com essas pessoas, você abençoar essas pessoas, servir essas pessoas, você está investindo. Por quê? Porque isso é plantio, isso é investimento. É importante que nós tenhamos uma cota de investimento para andar em certas mesas e frequências. Por exemplo, ele disse lá que ele usa o seu helicóptero, o avião, para buscar pessoas quando ele tem o interesse de fechar negócio com essas pessoas. Isso já dá um impacto muito diferente. Ou seja, o que ele está fazendo ali? Networking. O networking, ele te dá mais sabedoria, mais oportunidades, te conecta a pessoas que você não conseguiria fazer sem isso. Olha que poderoso. Você não se conecta a certas pessoas se você não tiver certas habilidades, se você não tiver um certo avião, se você não tiver um certo relógio. Ele já mostrou para nós ali, para que ele se tornasse um investidor, aqueles caras investidores da Faria Lima, tem que ter um relógio, um determinado relógio. Quando você mostra aquele relógio, é um relógio de investidor, a gente pode até ficar assustado. Ai, meu Deus do céu, que coisa é isso? Não, não é isso que a gente tem que pensar. Tem que pensar que aquilo ali faz parte daquele ambiente específico, daquela frequência que ali está. Tá, okay? Esse é o jogo, esse é o game. CHA, o tal do chá. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. O conhecimento que você tem, que você carrega, esse conhecimento carrega as chaves que vão abrir algumas portas. Já as habilidades, elas são atrativas, fazem as pessoas desejarem você. E as atitudes mostram efetivamente os resultados que nós temos. Então, o chá, o conhecimento, a habilidade e a atitude, ele é muito importante quando nós pensamos no networking. Porque quando a gente consegue efetivamente adentrar em algum lugar, o outro processo eu vou conseguir permanecer ali? Aí eu preciso de conhecimento, habilidade e atitude para que eu consiga me perpetuar ali dentro. E estando ali dentro, o meu chá tem que ficar cada vez mais grosso, cada vez mais suculento. O que significa isso? Eu preciso aumentar em conhecimento, aumentar em habilidade e aumentar as minhas atitudes, que são os resultados. E eu tenho que fazer com que as pessoas que estão à minha volta também tenham esse crescimento com relação a essas 3 letrinhas. No networking eu faço depósitos,
eu gero créditos para sacar depois. E as pessoas fazem a mesma coisa com você quando estão se relacionando. Quando eu entendo de networking, eu não sou a repetição de outra pessoa. O que significa isso? Eu tenho meu requinte, a minha fala, o meu jeito, a minha ênfase. Então, por exemplo, autoralidade. É disso aqui que o Pablo estava falando nesse instante aqui. Quando eu tenho essa autoralidade, termos específicos que só eu utilizo, que eu dou ênfase nisso, não é que você vai inventar a roda, mas você dá ênfase naquilo, porque aquilo faz parte do seu lifestyle, faz parte da sua personalidade, é o seu jeitinho de se comunicar com as pessoas. É muito importante isso. As pessoas vão se lembrar da gente com relação a isso daí. Tá ok? Antimedo foi um exemplo que o Pablo nos deu. Então, por exemplo, você quer criar um neologismo. Então, antimedo saiu da onde? De 2 livros que ele leu, que é o Antifrágil e também Mais Esperto que o Diabo. Ele leu esses 2 livros aqui, ele coloca o a palavra anti, antecedendo a palavra frágil, e criou antifrágil, e ele tem esse neologismo. CH. Então, o que tem CH? Conhecimento e habilidade. Conhecimento e habilidade dá 15 minutos de 15% de todos os resultados que você pode ter na sua vida. Agora, e os outros 85% para fechar os 100? Estão relacionados, são frutos do networking que a gente tem aí, tá ok? Networking não é para ser apenas conhecido pelas pessoas. Eu vou fazer networking para as pessoas me conhecerem. Não, eu tenho que entender que eu estou ali para fazer parte de uma rede de trabalho, como se fosse uma engrenagem, tá ok? E o que significa isso? Eu estou investindo energia de maneira que uma engrenagem vai conseguir mandar energia e frequência para outra e as duas vão trabalhar de maneira mais fluida. As duas juntas vão produzir algo mais potente, uma frequência maior do que elas em separado. Isso é muito poderoso. E o que significa investir energia? Servir. Guarda essa palavra, servir. Quando você pisa em lugares diferentes, se conecta com culturas diferentes, com pessoas diferentes, automaticamente o seu network vai subir. Então, por exemplo, a gente estava no Mira esse final de semana. Eu não tinha até então alguns contatos, por exemplo, de Portugal, Estados Unidos. Agora eu tenho esses contatos, conheço essas pessoas e eu não tenho dúvida. Se eu mandar um WhatsApp para essas pessoas agora, até porque a gente está na mesma mentoria, olha que poderoso que é isso. Isso faz baixar um custo, por exemplo, de uma viagem para os Estados Unidos. Você acha que eu já não estou pensando nisso? Olha a minha cabeça, virando aqui a 1000 por hora. Já está aqui, já tem o passaporte, já está na agulha para poder tirar o visto. Olha como é que são as coisas, como que é poderoso participar de um evento. Meu Deus, faz toda a diferença. Quais são os 5 estágios do networking? Nós temos conhecidos, caminhos, rampas e plataformas. Conhecidos, eu preciso conhecer gente chave e ser conhecido pelo maior número de pessoas, porque essas pessoas podem me conectar a outras pessoas, podem fazer isso daí, tá ok? E tem os caminhos, eu preciso ter pelo menos 5 pessoas com a frequência bem mais alta, ou mais alta do que a minha, no meu hall de conexões aqui. Por quê? Porque essas pessoas podem me conectar a outras pessoas. E eu me conecto, inclusive, com elas. Pontes. O que são pontes? Existem pessoas que são verdadeiros profissionais do networking. Vão te cobrar alguma coisa, mas elas serão ponte. Você dificilmente vai chegar naquela ilha. O que seria a ilha? Uma área dentro do marketing digital, finança, política, alguma coisa. Alguém que você queira se conectar por conta de um projeto que você teve um insight, mas você não tem o contato, você não consegue apertar a mão dessa pessoa. Agora, essa pessoa que é profissional para isso, se você pagar para ela, ela vai conseguir fazer isso para você e vai fazer. Nós temos as rampas, e o Pablo disse um negócio bem interessante. Ele foi a rampa do Thiago Rocha, do Nésio Monteiro, da Elis. Então, o que significa ser a rampa ali? Quando essas pessoas, se elas têm pressão mesmo dentro dos seus motores, se elas têm combustível, se elas têm gás, se elas têm intensidade, e o que ele vai fazer? Ele vai ser a rampa. Na hora que essas pessoas baterem, ele vai mandar essas pessoas. Vai lá, segue viagem. Só que tem um problema. Se quando você bater nessa rampa, você não tiver aerodinâmica para você se manter e se sustentar lá em cima, você vai se esborrachar no chão. Lembra que eu disse agora há pouco lá do chá? Quando eu entro em determinados lugares, eu preciso me manter lá, é exatamente isso daqui. Conhecimento, habilidade e atitude. Se eu não tiver estas ferramentas, estas habilidades ali, essas características em mim, dificilmente eu vou conseguir me manter ali dentro. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com relação a isso daí. E finalmente, existem as plataformas. Ele diz, eu desejo de todo o meu coração que vocês se tornem plataformas. Porque plataformas são coisas gigantescas. É um negócio assim, que tem multinegócios, que esses negócios estão todos aglutinados ali e eles trabalham de forma conjunta, tá ok? Networking é a pavimentação
de uma pista, de uma rodovia o tempo todo. Por isso que nós temos que o tempo todo fazer network. Eu confesso para você que durante alguns anos eu não quis mais participar de evento. Falei, chega, não vou viajar mais. E eu já participei muito de evento. E é interessante que antes de entrar no doutorado, essa mentalidade me ajudou muito a entrar no doutorado. Eu chegava em grandes universidades e falava assim, você que é o Bellini. E eu era bem mais novinho do que eu sou hoje, não tinha barba branca. Eu chegava lá. Ou seja, o meu nome chegava antes de eu chegar. Porque eu já fazia o network, eu já servia naqueles ambientes. Eu parei por um tempo e agora retomei com tudo. E Deus não dá favor para quem está parado. Se você e eu não estivermos no movimento, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, dentro do propósito, não vai acontecer. Não tem como Ele nos dar aquele vento de favor. Tá ok? Finalmente, frase que me chamou a atenção. Cuide da sua aparência. Isso aqui é pesado, hein? Ele pegou pesado no final da aula. Ficou uns 10 minutos mandando ver isso daqui, ó. Pois o mundo valoriza a percepção que eles têm em relação a nós, não é a realidade. Então, depois dessa aula aqui, já fazia um tempo que eu não fazia clareamento dos dentes. O que eu fiz? Eu, muito ligeiramente, já mandei mensagem para a menina aqui, ó. Quero fazer o clareamento dos dentes. Meus dentes não são tão escuros, mas eu vou clarear um pouquinho mais. Então, isso aqui é muito importante. As minhas roupas, já no começo do ano, eu já mandei ajustar tudo. Porque eu entendo que o ajuste da roupa, independente de ser de marca ou não, ele é importante. Quando você chega de forma mais apresentável, barba sempre feita aqui em cima, sempre aqui embaixo bem feitinha, cabelo, é tudo muito importante nesse processo aqui de cuidar da aparência, porque na hora do network, a sua aparência, a percepção que as pessoas têm chega primeiro. E a gente tem que tomar cuidado com relação a isso daí. É isso aí, general. A gente se vê na próxima chave.